Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida e eu tenho certeza, irmãos, que essa palavra de hoje vai fazer você entender coisas que você não sabia. Irmãos, nós muitas vezes nos perguntamos como Jesus ele era verdadeiramente. Qual era a aparência de Jesus? Como Jesus era aqui na terra? Como ele realmente era fisicamente? Como ele realmente era? Irmãos, e nós vamos ver as características de Jesus. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 14 diz assim: pois é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então aqui, irmãos, nós vemos que essa palavra diz que Jesus ele veio de uma tribo o qual Moisés ele não atribuiu sacerdote algum. Ou seja, Jesus ele veio de uma tribo que era diferente. Era uma tribo que não poderia vir nenhum tipo de sacerdote ou qualquer profeta. Ou seja, era uma tribo improvável, mas Deus ele escolheu essa tribo porque Jesus ele veio dela. E Deus, nós vemos que ele faz as coisas de modo improvável, irmãos. Deus ele faz as coisas de maneira que o ser humano pode não entender. E muitas das pessoas não entenderam por que Jesus ele veio daquela forma. Com certeza muitos não entendem até hoje. Mas nós entendemos que eram os planos de Deus. Deus queria que fosse assim e foi assim. Em João 7, versículo 10 e 11, diz assim: mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, e não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa, perguntavam: onde estarás ele? Então aqui, irmãos, nós vemos que Jesus ele apareceu na festa. Ele subiu, mas ele não apareceu publicamente às pessoas. Ele apareceu mais ocultamente. Ou seja, ele se ocultou das pessoas. Jesus, ele tinha características que os judeus tinham, mas ele não se destacava no meio dos judeus, porque ele era parecido com as outras pessoas. Ele era normal, como qualquer ser humano. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele tinha uma diferença, porque ele não tinha aparência boa. A Bíblia diz que ele era desprezado entre os homens, que ele não tinha aparência, irmãos, de que as pessoas se atraíssem, que as pessoas sentissem alguma coisa de bom por ele. Mas as pessoas viam ele como um mendigo, talvez alguém que necessitava de alguma coisa. Mas Jesus ele não tinha aparência boa para muitas pessoas, ele era apenas um judeu. E em Mateus 26, versículo 47 ao 49 diz assim: falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, com grande turba de espadas e porretes. Vinha da parte dos principais sacerdotes, anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendam. Então aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre, e o beijou. Então aqui, irmãos, nós vemos que essa passagem, ela fala que Judas, ele traiu Jesus. Ele ia entregar Jesus aos fariseus, aos sacerdotes do templo, e eles iam condenar ele à morte. Irmãos, nós vamos ver a primeira característica de Jesus: o cabelo.
Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele tinha cabelos, mas nós sabemos que não era certo que um homem naqueles tempos tivesse cabelo grande, porque a Bíblia diz que o homem que tivesse o cabelo grande, aquilo seria uma desonra para ele. Então nós entendemos que Jesus, ele não tinha cabelos longos, como muitas vezes mostra nos filmes e muitas séries. Jesus com certeza não era assim. E em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: Ora, não vos ensinei a própria natureza, que desonroso para o homem usar cabelo comprido. Então essa palavra diz que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. Ou seja, Jesus, ele com certeza sabia. Ele sabia que ele não poderia usar cabelos longos. Então, irmãos, com certeza Jesus não era um homem que tinha cabelos longos. E ele sabia que isso não era certo. Então nós entendemos que a primeira característica de Jesus é o cabelo e a barba. Irmãos, nós sabemos que a segunda característica que nós entendemos é a barba. Porque naqueles tempos, as pessoas, irmãos, elas tinham muitas coisas muitas características dos judeus que não tinham outros povos. Porque os outros povos não se importavam em obedecer a Deus. Mas eles, sim, eram pessoas que obedeciam a Deus e eles queriam seguir as leis. E nós entendemos que, irmãos, a segunda coisa é barba. Nós vemos que em muitos filmes Jesus, irmãos, ele aparece com barba. E nós entendemos que Jesus ele até pode ter tido barba, irmãos. Mas nós entendemos que a barba de Jesus com certeza não poderia ser tirada, porque os homens naqueles tempos usavam barbas. E isso era normal para eles, porque era uma das leis que eles tinham, que não eram para tirar a barba. Ou seja, os judeus não poderiam tirar a sua barba. Eles não poderiam de maneira alguma fazer isso. E isso está escrito em Levítico 19:27 e Gálatas 4:4, Isaías 50:6. E o corpo de Jesus. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele pode ter tido um corpo normal, como qualquer ser humano. Mas a Bíblia, ela nos mostra que Jesus, ele, apesar de ter um corpo normal como qualquer ser humano, um corpo físico, a Bíblia mostra que Jesus, ele era uma pessoa diferente, porque apesar de ele ser simples, com certeza ele era um homem belo. Ele era muito lindo, não só aqui na terra, mas hoje ele ainda é mais, porque ele está no céu. E a Bíblia diz em Mateus 9:35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades, povoando e ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então aqui, irmãos, nós vemos que o corpo de Jesus com certeza era um corpo normal, mas nós entendemos que ele era uma pessoa forte, porque ele percorria muitas cidades e ele pregava o evangelho. Então nós vemos que Jesus, apesar de ser um homem simples, ele era um homem forte, ou seja, um homem que tinha uma postura de um homem forte, um homem que tinha força. E ele não era um homem com certeza fraco. Jesus não era um homem com certeza ele não era um homem que tinha um corpo assim simples como o do ser humano, mas ele era simples. A Bíblia diz que ele era simples na sua aparência. Ele tinha aparência normal, uma aparência simples. As pessoas olhavam para ele e viam as suas roupas, o jeito como ele se vestia era simples. Mas ele era um homem
com certeza que tinha um corpo diferente dos outros seres humanos. E nós entendemos as expressões faciais de Jesus. Em João, em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, nós entendemos nessa passagem que Jesus, ele falou que ele era o manso, ele era humilde. Ou seja, nós entendemos que uma das características faciais de Jesus é que ele era manso, ele era humilde. Então, na aparência de Jesus, a sua aparência de rosto, as pessoas olhavam para Jesus e via nele alguém diferente, porque ele olhava para as pessoas com misericórdia. E ele era humilde, ele entendia as dificuldades das pessoas. E nós entendemos que alguns dos mitos que as pessoas dizem é que as pessoas acreditam que Jesus ele tinha característica dos povos africanos. Ou seja, as pessoas acreditam que Jesus ele tinha cabelos loiros, longos, mas nós sabemos que Jesus ele era um judeu, ele era um galileu. E ele não poderia, irmãos, ter cabelos longos e loiros. Afinal, se ele fosse um judeu, com certeza ele tinha cabelos curtos, cabelos que não eram longos. E os cabelos deles com certeza não eram louros, com certeza eram crespos, eram cabelos pretos, não eram cabelos louros como as pessoas mostram. E Jesus ele não era um homem totalmente branco, um homem de pele branca. Ele era um homem com certeza negro, ele era um homem simples, normal. Irmãos, e nós vemos que as pessoas dizem o segundo mito, que Jesus ele era uma pessoa séria e triste. Mas nós sabemos que Jesus ele não era um homem triste, ele era um homem feliz, porque a Bíblia diz que ele tinha a presença de Deus. Mas irmãos, mesmo depois de tudo que eu falei aqui, não importa como Jesus ele era aqui na terra, e sim o que ele é hoje para nós. Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor, e ele está no céu. Amém? Ele tem poder para nos salvar, para nos dar salvação, a vida eterna. Então nós entendemos que Jesus aqui na terra ele teve muitas características, mas hoje ele é poderoso para nos salvar. Amém?